Bem, falando aqui, né, da formulação, que agora a gente vai dar um outro exemplo, e se eu tiver mais de um princípio ativo? Que é justamente a grande vantagem do HPLC, né, da cromatografia líquida de alta eficiência, que eu consigo, né, me possibilita quantificar mais de uma substância, no caso, se eu tiver uma formulação com mais de um princípio ativo. Então, eu peguei aqui o exemplo dessa formulação, né, que a antiga, né, era essa cibalena, que nunca mais eu achei para comprar, era tão baratinha. Eu fazia minhas aulas práticas sem ter muito gasto na farmácia. Mas agora, eu acho, não sei, ela saiu de fabricação, que eu não acho mais. E aí a gente tem uma formulação parecida, né, muda as concentrações, que é do dor enxaqueca. Que é caro pra caramba, um pouquinho caro, né, essa cartelinha aqui. Então, é uma formulação contendo ácido salicílico 250 miligramas, mais paracetamol também com 250 miligramas, mais 65 miligramas de cafeína. E aí, né, como é que a gente vai analisar? Aí tem três princípios ativos. Então, primeiro, tem um método que separe os três, tá? E aí a gente vai construir curva de calibração para cada uma dessas substâncias. Então, aqui, né, já é o cromatograma da mistura, tá? Onde a gente tem aqui, né, na amostra do ácido salicílico, da cafeína e do paracetamol, né? E aí a gente tem como é que a gente preparou a curva de calibração. Bem, então aqui nesse método ele sugere que a gente prepare uma solução de 5 miligramas por ml de AS, né, e de paracetamol e 2,5 miligramas por ml de cafeína. Então aqui esses 5 miligramas por ml eu posso pegar, por exemplo, se eu preparar 10 ml, eu posso pesar 50 miligramas e dissolver em 10, tá? Então a gente tem aqui essas soluções em estoque e aí ele pede para fazer uma diluição e ao invés da gente injetar separados 5 pontos do AES, 5 pontos do paracetamol e 5 pontos da cafeína, só aí seriam o quê? 5 vezes 3, 15. 15 injeções, mas como tem que ser triplicata, 15 vezes 3 seriam 45 injeções, né? No mínimo para fazer essa curva. E aí a solução que é muitas vezes encontrada para facilitar a nossa vida é preparar uma solução estoque em comum que contém as três substâncias e eu já saiba essa concentração das três. E aí eu vou diminuir isso para um número muito menor de injeções. Então eu só vou precisar, ao invés de injetar 45 vezes para ter minha triplicata, eu vou injetar apenas 15 vezes, né? 5 pontos, triplicata de cada ponto. E aí, uma vez preparadas essas soluções, ele pede aqui para pegar uma líquida de meio ml, né, ou 500 microlitros da solução de AS, também 500 microlitros da de paracetamol e 100 microlitros da solução de cafeína. Pegar isso aqui, misturar num balão de 5 e aí a gente recalcula essas concentrações. E aí daqui é a minha solução padrão estoque com a mistura das três substâncias e aí a gente faz as diluições e tem muito menos trabalho com as diluições. Então, para S, como é que vai ser essa concentração? Tá? É muito simples, né? Que concentração vai ser essa aqui? O velho C1V1, C2V2, que funciona com uma beleza. Então, eu parti de uma solução aqui de 5,04, peguei uma alíquota de 500 microlitros, aí eu vou colocar tudo em ml para facilitar. Então, peguei um volume de 0,5 ml, vai ser igual à concentração 2, que é o que eu quero saber, vezes o volume. A gente colocou isso aqui para um balão de 5 ml. Então, aqui, a minha solução de inicial, né? Nessa solução inicial de estoque, eu tenho 0,504 miligramas por ml. Então, a gente vem aqui e coloca 0,504. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para o paracetamol, tá? Para o paracetamol, eu tenho uma solução inicial de 5. Também peguei 500 microlitros, que é meio ml, igual à concentração final, que é o que a gente quer saber, todos foram para um balão de 5. Então, o paracetamol, nós temos uma concentração da solução estoque de 0,5, tá? E a cafeína, a mesma coisa, só que a cafeína a gente pegou 100 microlitros e partiu de uma solução mais diluída. Por quê, gente? Porque a gente viu lá na formulação que paracetamol e AS, ambos estão em 250 miligramas, né? Mas de cafeína só tem 65 miligramas. Então, eu também tenho que colocar uma quantidade menor de cafeína para esse valor, né? Tentar chegar na curva.
E aí na cafeína a gente parte de uma solução de 2,54, só que a gente pega o quê? 100 microlitros, que é 0,1 ml, vezes a concentração que eu quero saber, todos eles foram para o balão de 5. Então, ele vai me dar uma solução aqui de 0,0508. Pronto. Então, a gente tem uma solução, né, contendo os 3 padrões da solução estoque, com essas concentrações. Então, a gente, né, como vai para o HPLC frio, tá naquelas membraninhas, e a gente agora vai e prepara cada ponto da curva de calibração. Então, na curva de calibração, né, a gente vai ter o balão 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a gente tem aqui o volume que a gente vai pegar dos padrões. Então, a gente pega o que? Volumes crescentes. Se eu pegar volumes crescentes, eu vou ter concentrações crescentes. Todos, vamos supor, vão diluir para balões de 10 ml. E aí, para o AS, por exemplo, né, eu vou fazer um e aí o restante, né, os cálculos se repetem, tá? Então, a gente vai ter concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. Então, esse primeiro ponto aqui, vou calcular para vocês só esse primeiro ponto, tá? A gente sai de uma solução de, pegamos um volume de 0,2, né? Então, que era a concentração inicial do AS, né? Era 0,554. Qual foi o volume que a gente pegou dele para o primeiro ponto? 0,2, que é 200 microlitros. É igual, eu quero saber essa concentração, todos é o quê? Para um balão de 10. E aí, a gente vai ter aqui a concentração, né, do AS, né? Aqui na consideração do AS vai ser 0,01008, tá? E aí a gente faz isso para todos os outros, né? A gente faz isso para, né, todos os outros. Então, é o mesmo cálculo. Para o paracetamol, a diferença é que a minha solução partiu de 0,5, né? 0,5, a concentração é 0,5 vezes também aqui 200 microlitros, C2 também para balão de 10. Então, o paracetamol vai ser uma solução de 0,0100, tá? Isso aqui do ponto 1. E da cafeína? A cafeína, a gente partiu de uma solução de 0,0508, também pegou 200 microlitros, a gente quer saber a concentração final, né, e todos eles no mesmo balão de 10. Então, a cafeína vai ser aqui 0,001016 miligramas por ml. E aí, gente, a gente faz isso para todos os outros. Então, a gente fez aqui para o ponto 1, né, que é o mais diluído. Aí, para o ponto 2, o que vai mudar, gente? Só vai mudar isso aqui, ó, gente. Só vai mudar esse V1. Então, percebo que todos eles é só colocar aqui, mudar o V1 de todos eles e fazer as contas. Então, aqui, esse V1 agora vai ser o quê? Vai ser de 0,4. E aí, a gente vai ter a conta. Aí, para o terceiro ponto, aí meu V1 agora vai ser 0,6, tá? Para o quarto ponto, meu volume agora vai ser de 0,8. E para o último, né, meu V1 vai ser de 1 ml. Substituindo isso aqui nas fórmulas, a gente encontra todas as concentrações. E aí, né, já mostrando aqui como a gente faz a curva. E a amostra, né? Então, eu pego o meu comprimido, né? No nosso caso aqui vai ser o Odorinho enxaqueca, a gente vai fazer o peso médio do comprimido, né? Triturar esse comprimido, homogeneizar e utilizar 160 miligramas do pó, né? E aí a gente vai, né, colocar ali a fase móvel, deixar no ultrassom, transferir para um balãozinho de 25 ml, filtrar, e aí pegar uma líquida de 130 microlitros e transferir para um balão de 5. Então, aqui a gente preparou uma solução e fez uma diluição, tá? Bem, aqui a gente tem, né, o resultado, né, do comprimido. Então, aqui a gente tem, né, o cromatograma, né, onde a gente tem o AS, o paracetamol e a cafeína. Então, aqui a área do AS, essa área aqui enorme, né, do ácido salicílico, no comprimento de onda de 254 nanômetros. E aqui do lado a gente tem o quê? O espectro VVIS
do ácido acetil salicílico. Bem, e aí o paracetamol, a área do paracetamol, né, a gente está vendo aqui que ela é menor, né, aqui de esse piquinho menor, 240,428, mas se eu quisesse uma maior sensibilidade do paracetamol, vendo o espectro VVIS dele, ó, ele tem um ponto aqui em 228 e um em 276, então a gente poderia também fazer essa leitura do paracetamol em 228, tá? E aí, a gente tem aqui, né, se a gente fosse ver, por exemplo, olha só a intensidade do pico como aumenta, se eu colocar o mesmo espectro e ler ele 228 nanômetros, a gente já tem aqui um pico, né, com a área muito maior, né, cerca de 10 vezes maior. Então, essa área aqui, ó, ela aumenta quase 10 vezes, só por conta da gente ter selecionado um comprimento de onda onde o paracetamol tem uma absorção maior, né, do que em 254. E a cafeína, né, a cafeína aqui a gente tem essa área para cafeína, tá? E aí a gente tem aqui, né, o máximo de absorção da cafeína é em 273 nanômetros, né? A gente viu aqui o espectro VVIS. E aí, realmente, se a gente observar esse mesmo espectro em 273 nanômetros, a gente vai ver que, olha só como aumenta, né, a intensidade da cafeína. Né? Então, aqui ele aumenta, ele sai de uma área aqui, né, de 346 mil para 710 mil. Então, aqui a gente vê que dobra, né? Então, a gente, né, começa a observar que, a depender do comprimento de onda, os compostos vão ter uma absorção maior ou menor. E isso traduz na sensibilidade do método. Bem, aí aqui o procedimento, né, ele pede para pesar o comprimido, ver o peso médio, triturar, né, e pegar 160 miligramas desse triturado, adicionar 20 ml da própria fase móvel lá que a gente utilizou, transferir para um balão de 25. Aí a gente tem uma solução inicial e dessa solução a gente faz uma diluição de 130 microlitros para um balão de 5. Então vamos lá passo a passo. Então, e aí a gente tem que, obviamente, fazer o quê? Fazer o cálculo teórico, né? Quanto eu esperaria ter na minha amostra de AS, paracetamol e cafeína. Então, a gente viu que o comprimido aqui, ó, o comprimido, ele tem 250 miligramas de ácido acetil salicílico e também 250 miligramas de paracetamol. Então, eu posso fazer um cálculo para os dois, fazer o mesmo cálculo, tá? Então, eu tenho 250 miligramas em um comprimido, cujo comprimido deu peso médio de 600 miligramas. Estou dando um exemplo hipotético. E aí, a gente vai fazer uma regrinha de 3, né? Se eu tenho 250 miligramas de AS em 600 miligramas, né, do pó do comprimido, quanto eu vou ter de AS nesses 160 miligramas que a gente pesou, né? A gente pesou 160, não botei o comprimido inteiro, né? Então, a gente vai fazendo essa regrinha de 3, a gente vai ter que nós temos 66,66 miligramas de AS e de paracetamol, porque ambos têm a mesma concentração inicial, em 160 miligramas do pó. Beleza. Então, a gente utilizou, tem essa massa, e aí a gente colocou no balão de quanto? Num balão de 25. Então, o que a gente tem? Né? 66,66 miligramas em 25 ml. Que concentração vai ser essa em miligrama por ml? Que a gente tem que expressar isso em alguma unidade de concentração. Então, nós temos uma solução de partida, né, teórica, né, da minha amostra, do meu medicamento, de 2,66 miligramas por ml de AS e de paracetamol, já que ambos têm a mesma concentração inicial. Tá? E aí, aqui a gente vê para cafeína, tá? Para o paracetamol. Aí vamos ver a concentração. Então, eu parti de uma solução de 2,66. Só que aí eu peguei essa solução, né, dela, eu peguei 130 microlitros, eu não injetei ela aqui não, isso aqui não foi para HPLC não. Eu peguei 130 microlitros dessa solução e transferi para um balão de 5. Então, a gente fez uma diluição. E aí a gente vem para ver essa concentração com o mesmo C1V1, C2V2. Então, eu parti de uma solução de 2,66, peguei 130 microlitros, que é 0,13 ml, igual à concentração final que eu quero saber, para um balão de 5. Então, nós injetamos no HPLC uma solução teórica, né, de 0,069 miligramas por ml de AS e de paracetamol. Então, isso aqui é o que a gente vai usar lá no final para fazer
a nossa regrinha de 3 e encontrar o teor, tá? Para cafeína. Para cafeína, né? A cafeína a gente já vê que ela tem uma dose mais baixa, ela é de 65. Então, no mesmo comprimido, né, eu vou ter 65 miligramas de cafeína em um comprimido, o comprimido teve o peso médio de 600 miligramas. Fazendo a regrinha de 3, né, já que a gente utilizou a mesma, né, o mesmo pó, eu utilizei 160 miligramas desse pó, então, se em 65, ou se num comprimido de 600, eu tenho 65, e em 160 miligramas do pó, eu tenho quanto de cafeína? Fazendo essa regrinha, nós vamos ter 17,33 miligramas de cafeína em 160 miligramas do pó. E aí a gente não pegou isso, né? A gente fez uma solução, a gente transferiu com um balão, né? A mesma solução de 25 ml. E aí a gente vai calcular isso em miligrama por ml. Então, se 17,33 está para 25, X está para 1 ml. Então, nós temos uma solução de partida de 0,69 miligramas por ml de cafeína, tá? E aí, só que a gente pegou essa solução, pegou 130 microlitros dela e diluiu com um balão de 5. Então, fazendo essa continha aqui, né, 0,69, que é a concentração da solução estoque, vezes 0,3 ml, que são 130 microlitros, que eu peguei dela, vai ser uma concentração final de C2 que a gente quer saber, para um balão de 5. Então, nós temos uma concentração teórica, né, de 0,018 miligramas por ml de cafeína. Então, a gente guarda essa informação que a gente vai usar lá no final dos cálculos. E aqui a gente tem a curva de calibração. Então, a gente pegou aqueles pontos que eu mostrei para vocês, medimos as áreas, tá, do paracetamol. E aí, ao plotar essa curva, né, a gente teve aqui essa equação da reta, tá? Perceba que é a área, né, no eixo Y, concentração no eixo X, tá? O R não tá lá, essas coisas não tá bom, né? 0,9787, mas dá um desconto, gente, isso é de aula prática. Então, aula prática, a gente não tem tempo para caprichar, né? Muita coisa, os alunos estão fazendo pela primeira vez, então esse R aqui já não tá legal. Mas tudo bem. Então, a gente pega essa equação, né? Às vezes, quando é um número muito grande, né? Na cromatografia, então aqui é 10 elevado a sexta, né? Quando vocês virem isso aqui. Então, é só botar 6 zeros, não se assustem. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação. E aí, a gente viu que na amostra, né, deu uma absorção de 240.428. Então, isso aqui é Y. Então, isso daqui é o que nós vamos colocar aqui, ó, no Y, porque nós queremos saber quem é a concentração, quem é X. E aí, fazendo, né, a continha, resolvendo essa equação de primeiro grau, nós temos uma concentração de 0,069 miligramas por ml. Beleza. Mas no comprimido de paracetamol tem 250 miligramas. Como é que eu vou saber se isso, quando eu fizer as diluições, vai corresponder ao meu comprimido? É só pegar a concentração teórica que a gente calculou nos slides anteriores. Então, quando a gente foi lá naquele slide anterior, a gente não viu que teoricamente era para ter 0,069. Então, aqui foi realmente um achado, né? Aí a gente faz aquela mesma formulazinha que a gente utiliza na espectrofotometria. Concentração da amostra, tá? Dividir pela concentração teórica vezes 100. Então, quem é a concentração da amostra? 0,069. Né? Coincidentemente, deu o valor teórico, então isso aqui deu 100%, mas isso aqui raramente vai acontecer, tá, gente? Nesse exemplo. Vamos ver aqui para a cafeína. Então, para a cafeína, né, construiu a curva de calibração, e aí já deu um Rzinho um pouco melhor, 0,9982. E aqui está a equação dela. Bem, então a amostra, a gente viu lá no início que teve uma absorção, né, uma área de 710.915. Então, a gente vai observar o seguinte. Caramba, eu me equivoquei na curva. A minha curva, ela só tem a área, né, a concentração mais alta é de 124.308. Só que a minha amostra tem uma área muito maior que a minha curva. É como, gente, se ela tivesse aqui, ó. É como se minha amostra tivesse aqui, ó. E aí, gente, aqui não dá para extrapolar. Eu não posso simplesmente pegar isso aqui e extrapolar para essa curva. O que a gente faz? Constrói outra curva? Não, gente. Dá menos trabalho a gente diluir essa amostra do que construir. Então,
Eu posso pegar essa mesma amostra e diluir, por exemplo, 10 vezes. Se eu diluir 10 vezes, ele vai cair aqui, né? Eu posso pegar isso aqui, ó, e diluir 10 vezes, tá? E aí, quando a gente fez, né, essa diluição, né, diluiu 10 vezes, a gente injetou novamente e aí já deu uma área de, né, uma área de 7.125. Então, 7.125 ele já vai cair aqui, né? Já vai ficar um valor dentro. Eu poderia diluir 5 vezes, diluir no valor que ficasse, né, ainda dentro da minha curva, tá? E aí a gente substituindo, a gente vai ter o quê? Substituindo aqui como y, aí a gente vai ter um valor, e mesmo assim essa diluição de 10 vezes que os meninos fizeram, ainda está abaixo do limite superior, ou seja, ela está aqui. Ou seja, isso aqui eu também não sei, tá? Então o ideal, né, é que essa diluição não fosse de 10 vezes, fosse, por exemplo, 1/3, né, ou 1/4, né? De repente a gente poderia reduzir isso para 1/4. Mas enfim, né, diluído 10 vezes, a gente, né, colocando na equação e isso fazendo a substituição, também não é um valor fidedigno nem aqui e nem aqui. Então o ideal é que a gente tivesse uma diluição, né? Isso tudo, gente, eu estou mostrando as atrapalhações da aula prática, né? Então expectativa e realidade, mostrando os problemas reais, que os alunos diluíram 10 vezes e aí me deu essa nova área, só que 10 vezes também está aqui, está num valor abaixo do que minha curva de calibração pode detectar, mas era o que eles, né, era o que a gente tinha, não dava tempo de fazer uma outra diluição, outra injeção. Então eu estou mostrando para vocês o que acontece na vida real, tá? Quando os alunos estão aprendendo. Então a consideração teórica, nós vimos lá, seria de 0,018. E aí a da amostra, a gente substituindo aqui, né, o 0,0178, que é da amostra, que a gente achou aqui na curva, dividido pela consideração teórica da cafeína, que a gente calculou no início, daria um valor de 99,89. Tá? Mas o ideal é que seria por 1/4. Então, tudo isso eu deixei, né, os alunos lá quebrar a cara para ir aprendendo. Né? Eu acho que a gente aprende mais com erro do que com acerto. Então, uma diluição de 10 vezes fica muito abaixo da curva. Então, aqui, de repente, uma diluição de 4 vezes, a gente poderia, né, chegar num valor aqui dentro da curva de calibração. Mas eles fizeram assim, eu estou mostrando para vocês. Tá? E aí na próxima aula eu vou mostrar o método farmacopeico, como a gente poderia fazer esse mesmo doseamento de comprimido de paracetamol, só que utilizando o método da farmacopeia brasileira.